Na coluna do jornalista Pedro Machado, NSC, Jornal Santa, o jornalista, baseado em dados obtidos no site da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, fala sobre os impactos do tarifaço de Donald Trump, de 50%, nos produtos de Santa Catarina, revelando que tal impacto, em se confirmando hoje, dia 1º de agosto, a medida do governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, terá um impacto em nada menos do que na economia de 145 municípios do estado de Santa Catarina, representando nada menos do que 45% dos municípios catarinenses. Ora, enquanto isso, o STF vai salvando o país do fascismo, o presidente Lula vai defendendo uma nova moeda mundial e o filho do ex-presidente vai defendendo a taxação de 50% em nome da defesa do país para nos livrarmos do STF. Sai dessa, Brasil! Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, assim como do nosso Brasilzão, e a gente precisa continuar falando sobre os impactos possíveis do tarifaço de 50% do governo dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros. É uma longa história, a gente vai acompanhar isso aos poucos. Por enquanto, tem alguns dados importantes aqui para a gente ficar alerta. Olha só como isso é importante. Tem municípios, dados de municípios recolhidos pelo Pedro Machado, jornalista na NSC, do Jornal Santa de Blumenau. Olha só o que acontece, o que pode acontecer se isso valer para todos os produtos. Araranguá, Santa Catarina, município promissor, sul do estado, 75 mil habitantes. Exportou até o final do semestre deste ano 2025 cerca de 16 milhões de dólares para os Estados Unidos. 70% desses produtos exportados estão concentrados na atividade de produção de mel. E o mel significa 70%, como eu disse, da exportação dos produtos de Araranguá para os Estados Unidos. Imagina o impacto das famílias que trabalham com mel no município de Araranguá, um mel de alta qualidade, certificado, reconhecido internacionalmente, e por isso que todo esse mel, do mel, todo ele, 100%, é exportado para os Estados Unidos. Aí vamos pegar Três Barras, município de 20 mil habitantes. Exportou no primeiro semestre de 2025 cerca de 16 milhões de dólares. 100% disso significa madeira para os Estados Unidos. Imagina o impacto disso para Três Barras. Agora vamos pegar o impacto nos 6 municípios que mais tradicionalmente exportam, ou pelo menos os 6 municípios que mais exportaram para os Estados Unidos durante o primeiro semestre de 2025. Olha só, em primeiro lugar, Joinville, nossa potência industrial, uma das 4 ou 5 cidades que mais empregam na indústria em todo o Brasil. Isso é um dado magnífico, é uma realidade extraordinária, sendo afetada por essa crise. Exportou no primeiro semestre 123 milhões de dólares em motores, bombas de ar e peças para veículos. A segunda cidade, provavelmente mais impactada, porque foi a segunda cidade que mais exportou para os Estados Unidos, Joinville, 600
mil habitantes, pouco mais, né, em primeiro lugar. Jaraguá do Sul, cerca de 200 mil habitantes. Exportou 113 milhões de dólares no primeiro semestre para os Estados Unidos. Transformadores e motores elétricos. Agora, olha só, a terceira cidade que mais exportou para os Estados Unidos. Está passando um avião aí. Um avião de rocha. É isso que dá progresso e tal. Mas vamos lá. Caçador. Simplesmente Caçador, que tem 80 mil habitantes no meio oeste de Santa Catarina, cidade pujante, exportou nada menos do que 102 milhões de dólares para os Estados Unidos no primeiro semestre em madeira, MDF, e artigos de carpintaria, ou seja, artigos de madeira, principalmente para abastecer a indústria da construção civil nos Estados Unidos, e agora corre todo esse risco de ser afetada. Imagina o prejuízo. Então, economias concentradas, como Caçador, Lages também, mas antes disso, vamos lá, Itajaí, a quarta cidade que mais exportou. Itajaí, cerca de 300 mil habitantes, já crescendo pra caramba. 52 milhões de dólares foram exportados para os Estados Unidos, principalmente carne, suína e bovina, e carne de ave também, madeira e piscicultura. Depois, em quinto lugar, nas exportações, no primeiro semestre de 2025, de Santa Catarina para os Estados Unidos, Lages, cerca de 160 mil habitantes, 50 milhões exportados para os Estados Unidos em recipientes de papel e de madeira, quase que somente isso. Aí tu imagina, uma economia, novamente, concentrada no setor madeireiro. Não é somente o caso de Lages, nem só de Caçador, tem outras. Pega Três Barras, que é uma cidade menor, evidentemente, pega São Bento do Sul, setor moveleiro, a gente não tem dados, assim como de outros municípios, mas esses 5. E o sexto mais afetado, Blumenau, cerca de 400 mil habitantes, no primeiro semestre exportou 46 milhões de dólares, principalmente em transformadores elétricos, peças para veículos e caldeiras a vapor. E aí a gente não tem dados aqui, por enquanto, de municípios como Chapecó, São Bento do Sul, Concórdia, Criciúma, Brusque, por aí vai, mas que seguramente também são afetados. Então, para a gente ter uma ideia do prejuízo, enquanto isso, eu leio uma outra notícia, mas vamos ter que deixar para outro momento. Santa Catarina está na iminência, e o anúncio disso havia sido feito dias antes do anúncio do governo dos Estados Unidos de tarifar em 50% dos produtos brasileiros para os Estados Unidos. Lembrando que em Santa Catarina, cerca de 15%, nada menos do que 15% da nossa exportação vai, pelo menos foi, até o primeiro semestre de 2025 para os Estados Unidos. Imagina o número de empregos, eu já falei sobre isso na edição passada. E aí, Santa Catarina prenunciando a construção de mais um porto, o 7º porto para Santa Catarina. Tudo isso em meio a agora essa confusão por conta de uma decisão que aqui e ali nós vamos ter que acompanhar para ver qual é o esforço, qual é o resultado do esforço de agentes republicanos brasileiros, né? Por exemplo, o vice-presidente da República, um conjunto de senadores, entre eles o Espiridião Amin, tentando não reverter completamente, isso não será possível, evidentemente, mas amenizar a situação, enquanto tem gente atrapalhando. O STF, constituído por agentes arautos defensores das instituições democráticas, convictos de que estão fazendo um trabalho de salvação da democracia, depois de terem lido aquele livro lá, já em 2018, Como Morrem as Democracias, e 2 caras aí, se der tempo, passo a capa para o JP mostrar aí, como morrem as democracias. Eu tenho convicção de que essa gente aí acabou sendo influenciada por essa leitura e acha que está salvando a democracia. O presidente Lula e o
que se tornou o Partido dos Trabalhadores, centralista, neopatrimonialista de inclusão, propagando a velha luta entre o bem e o mal, e o filho do ex-presidente da República nos Estados Unidos xingando governadores como Ratinho Júnior, Tarcísio Freitas, Romeu Zema, não sei se estão xingando também o Ronaldo Caiado, e xingando a comitiva de senadores que está lá tentando dialogar aqui e ali, né? Inclusive o nosso senador aqui catarinense, o Espiridião Amin, ele metendo pau nisso, dizendo simplesmente o seguinte, que abre aspas, eu trabalho para que não encontrem o diálogo, diz o deputado federal lá nos Estados Unidos, sobre a comitiva dos senadores, sobre o esforço do vice-presidente Alckmin, e por fim, né, ainda para completar a tragédia, né, os nossos governadores aqui que não se entendem, né, acabam suspendendo uma reunião, primeiro os governadores de certa região do Brasil tal, porque alinhados mais com o governo, não queriam falar com os governadores aí de outra região e tal, aí o Alckmin entra na jogada, consegue costurar aqui e ali e tal, e diz, pô, que tal a gente fazer essa reunião aqui em Brasília, reúne mais fácil todo mundo, aí os governadores do outro lado, assim de direita, diz, não, Brasília a gente não quer. Te salva disso, Brasil, olha, te salva disso, Santa Catarina, vamos, assim, ó, por que a gente não se livra logo dos políticos de estimação? Essa é a pergunta que me foi feita por um inteligente aluno, uma disciplina de ciência política, aí a gente continua falando sobre isso, vamos falar sobre outras coisas também, tem muita coisa para dizer sobre o cooperativismo, mas nós temos que esperar o primeiro impacto que virá por conta da taxação de produtos e quais os produtos que eventualmente podem se livrar disso. Vamos em frente, Santa Catarina na veia, o Brasilzão na cabeça. Até a próxima semana.